Namoro na América. A contagem de corpos de uma mulher. O número de parceiros. Vídeo número 11. Neste vídeo, tentarei responder por que é aceitável que os homens tenham muitos parceiros e por que não é aceitável para as mulheres. Por que a contagem de corpos de uma mulher é importante. Se uma mulher tiver uma contagem alta de corpos, também fornecerei uma maneira de contornar isso. Além disso, também explicarei por que os homens não têm problemas com algumas mulheres que têm uma contagem alta de corpos e têm muitos problemas com outras mulheres que têm uma contagem alta. Além disso, ninguém nunca fala sobre o ciclo de vida desse tipo de relacionamento. Tenho 58 anos e vi o ciclo de vida desse tipo de relacionamento. O ciclo de vida do tipo de relacionamento, onde a mulher teve mais parceiros do que o homem. Na maioria dos meus vídeos, começo mostrando um bairro negro afro-americano típico ou comum, porque muitas pessoas pensam que os bairros negros americanos não são seguros. As pessoas acreditam que minha comunidade está cheia de armas, traficantes e a maioria dos negros é pobre. Tudo isso não é verdade. Minha comunidade é um ótimo lugar para ter uma família e filhos criados. Este bairro fica ao sul da Altair Avenue, em Chicago, Illinois. Esta área é uma das áreas mais antigas de Chicago. As casas por aqui custam entre $100 mil e $600 mil. 60% das pessoas que vivem aqui são negras, e o restante é branco. Esta casa tem 4 quartos, 3 casas de banho e uma cave de acabamento. Custou $450 mil. Antes de começarmos, preciso fornecer algumas informações básicas para que você entenda melhor do que estou falando. Ao assistir a outros vídeos, algumas pessoas pensam que as coisas mudaram ao longo das décadas. Muitos acreditam que as mulheres agora têm muitos parceiros e, no passado, isso não acontecia. Alguns dizem que isso é por causa do movimento feminista e das mídias sociais. Tudo isso está errado. Nada mudou. Nos anos 60, 70, 80 e 90, as mulheres também tinham muitos parceiros. Isso mesmo. Vovó era uma enxada. Para meus espectadores estrangeiros, enxada significa uma mulher muito promíscua. Uma mulher que teve muitos parceiros. Não significa uma pessoa que era uma prostituta. Nos anos 70, havia muitas mães solteiras. Além disso, nos anos 70 foi quando a taxa de divórcios na América realmente começou a aumentar. Isso ocorre porque eles criaram o divórcio sem culpa, o que tornou mais fácil para as mulheres se divorciarem. Antes dos anos 70, uma pessoa tinha que provar um dos seguintes para se divorciar. Seu cônjuge cometeu adultério. Seu cônjuge foi física ou mentalmente cruel. Seu cônjuge é alcoólatra ou viciado em drogas. Seu cônjuge é impotente. Isso significa que sua cabecinha não está funcionando. Seu cônjuge é estéril. Isso significa que a mulher e o homem não podem lhe dar filhos. E por último, seu cônjuge está na prisão. Nos anos 50, depois que o Partido Comunista assumiu a China, o Partido Comunista legalizou o divórcio. Havia agora tantas mulheres que queriam o divórcio que isso fez com que os tribunais da China ficassem com BK por 2 anos. Você não pode culpar o feminismo por isso. Além disso, todas as minhas tias estão agora na casa dos 70 e 80. Mas você não ouviu isso de mim. Não me denuncie. Algumas amigas da minha tia me disseram que uma das razões pelas quais eles se divorciaram foi porque ouviram suas namoradas, ou o que alguns chamam de irmandade, dizendo-lhes que podem fazer melhor. Além disso, todas essas mulheres, após o divórcio, procuravam homens de alto valor. Todas queriam negociar e encontrar um homem que fosse melhor que seu ex-marido, mais bonito e ganhou mais dinheiro. Isso acontecia nos anos 70 e 80. Nenhuma delas foi capaz de negociar, e as mulheres, a irmandade que disse a essas mulheres que elas podem fazer melhor, também nunca encontraram um homem de alto valor. A parte ruim é que essas mulheres mais velhas estão dizendo às jovens de hoje para fazer as mesmas coisas que elas fizeram.
As pessoas esquecem que durante a Segunda Guerra Mundial, os militares deram preservativos aos seus soldados porque os militares sabiam que os homens precisariam deles. Além disso, depois que voltaram para a América, muitos soldados disseram que as mulheres na Europa eram mais abertas quando se tratava de relações íntimas. Como você saberia disso se não estivesse tentando usar os preservativos antes de sair? Querido, eu não posso esperar até que eu volte da guerra. Talvez eu nunca mais volte. Querida, você sabe que eu te amo, e nós casaremos assim que eu voltar da guerra, assim que eu tiver dinheiro suficiente para nosso casamento. Nós somos homens. Nós não mudamos. Somos iguais em todo o mundo. Estamos sempre dizendo coisas para entrar nas calças de uma garota. Portanto, todos os homens nos sites de namoro que as pessoas estão chamando de simps estão apenas praticando seu jogo. Você tem que praticar para chegar às grandes ligas. No ano de 1988, fiz um curso de família e casamento na faculdade. A partir desta classe, nos últimos 200 anos, nos Estados Unidos e no Reino Unido, se compararmos a data em que as pessoas se casaram com o nascimento do primeiro filho, descobriremos que mais de 50% do primeiro filho das pessoas nasceu dentro de 7 a 8 meses após o casamento. Além disso, eles descobriram que a taxa de divórcio não era realmente alta, não era realmente superior a 60%. O que levou à taxa de divórcio foi o fato de as mesmas pessoas se divorciarem repetidas vezes. Meu irmão se divorciou 2 vezes, e algumas de minhas tias se divorciaram 2 vezes. Além disso, 4 dos meus tios morreram no final dos anos 90, e todos eles estavam na casa dos 70 ou 80. Eles decidiram não se casar e simplesmente passaram de mulher para mulher. Havia muitas mães solteiras nos anos 1960 e 1970. Tenho primos que nunca conheci no Havaí, Kentucky, Idaho e outros lugares. Como todos eles estavam no exército ao mesmo tempo, eu poderia ter primos na Coreia e no Vietnã. Um dos meus tios me disse que as mulheres asiáticas não são submissas, apenas fazem diferente das americanas. Minha tia foi para o ensino médio na década de 1960, e ela me disse que aprendeu mais sobre diferentes tipos de derrubá-lo, ou diferentes tipos de atos de relações íntimas com as meninas brancas. Então, de onde as meninas brancas aprenderam isso? Não havia aulas de educação sexual nas escolas secundárias na década de 1960. Além disso, as aulas de educação sexual nunca falavam sobre os diferentes tipos de atos ou posições. Nos anos 70 conheci um velho branco, e ela nos contou histórias sobre sua vida crescendo. Ela disse que agora temos telefones em nossas casas e revistas femininas nas ruas. Ela disse que se lembra de quando sua cidade ganhou o primeiro telefone. Era um telefone público e estava localizado na periferia da cidade. Ela também disse que a operadora tinha uma voz bonita. Foi difícil, mas eles conseguiram. No ano de 2004, conheci um homem chamado En, que tinha mais de 70 anos e é branco. Na década de 1950, quando En tinha 20 anos, ela se casou. Um dia depois do trabalho, En e 2 de seus amigos foram de Ohio para a Flórida para as férias de primavera e se divertiram. Nenhum dos homens contou às suas esposas até voltarem para Ohio. Todos eles são divorciados. A questão é que as férias de primavera estavam acontecendo nos anos 1950. Além disso, as pessoas esquecem que o controle de natalidade ou a pílula se tornaram públicos no final dos anos 50. Além disso, nos anos 50 e 60 havia pós de secretariado. Havia muitas garotas que se formaram no ensino médio e um dos únicos empregos decentes que conseguiram foi como secretaria. Assim, você tinha muitas mulheres jovens solteiras no local de trabalho. Como diz o ditado dos anos 50, as noites de sexta são para a namorada e as noites de sábado são para a esposa. Além disso, não se esqueça dos hippies e do amor livre dos anos 60. Nos anos 70, o vírus da imunodeficiência humana o AIDS se espalhou rapidamente pelo mundo e chegou aos Estados Unidos no ano de 1976 porque as pessoas estavam tendo muitas relações. Além disso, nos anos 70, 80 e 90, muitas mulheres solteiras e mães solteiras diziam que não precisavam de um homem. Namorei uma mãe solteira chamada Michelle que me disse que não se importava de morrer sozinha como a mãe e as tias. Nos anos 80, algumas de minhas amigas me contaram que as mães de algumas amigas estavam dizendo às suas filhas para se casar com um homem de alto valor.
Além disso, muitas mães hoje ainda estão dando às filhas o mesmo conselho. Isso significa que muitas mulheres nos anos 60, 70, 80 e 90 estavam fazendo as mesmas coisas que as mulheres estão fazendo hoje. Naquela época, as pessoas apenas escondiam mais e não falavam tanto sobre isso. A mídia social apenas tornou mais fácil e aceitável. Assim, nada disso é por causa do movimento feminista. Tudo isso significa que as mulheres estão usando o feminismo para justificar o que tem feito nos últimos 50 anos. Assim, o feminismo não tem culpa de nada que as mulheres estejam fazendo hoje. Nos anos 70 e 80, porque havia mais homens na faculdade do que mulheres, as meninas tinham o controle. Isso também significa que não importa se há ou não uma regra 80-20 para aplicativos de namoro. As mulheres estariam fazendo e agindo da mesma maneira porque sempre foi assim. Nos anos 80, quando eu estava na faculdade, levava mais do que algumas garotas para encontros, e depois do encontro elas me diziam que tinham namorados. No entanto, quando todos estavam em seus 2 últimos anos de faculdade, todos queriam ficar comigo. As mulheres não namoram, e agora essas mulheres tinham que competir com todas as novas garotas que estavam começando a faculdade. Assim, essas meninas, ou agora mulheres, não tinham tantos homens perseguindo ou querendo namorar com elas. Muitas das garotas que namorei na faculdade, me disseram que iam namorar outros homens, mas ainda me queriam como o homem principal. O que me surpreendeu foi quando eles ficaram chateados quando descobriram que eu também estava namorando outras mulheres. Eles foram queimados por suas próprias regras. Na verdade, depois que me formei na faculdade e voltei para Chicago, alguns deles me ligaram ainda querendo estar em um relacionamento. Antes de começarmos, vou usar os nomes reais das pessoas. Essas pessoas estão agora na casa dos 60, então ninguém se importa se a vovó era uma enxada. Para meus espectadores estrangeiros, uma enxada significa uma mulher promíscua. Na década de 80, quando eu era estudante de graduação em uma universidade, eu tinha um amigo chamado Mark. Meu amigo Mark estava alugando um apartamento com 3 garotas. Um dia eu estava esperando por Mark e notei que havia 5 pessoas conversando no quarto do colega de quarto de Mark. A colega de quarto de Mark se chamava Karen. Então eu entro na conversa. Karen estava com a porta do armário aberta. Karen tinha quarto principal, então não era um armário pequeno. Metade de seu armário tinha moletons que cobriam todo o chão, iam até a prateleira de cima e depois até o teto. Perguntei a Karen por que ela tinha tantos moletons. Ela respondeu dizendo: Você sabe que quando você dorme na casa de um homem, você precisa de algo para vestir em casa pela manhã. Durante todos os seus anos na faculdade, na universidade, Karen nunca teve um namorado por mais de uma semana. Assim, a cultura do namoro era grande nos anos 80. Nos anos 80, havia mais homens na faculdade do que mulheres, como 3 homens para cada 2 mulheres. Além disso, se você subtrair os homens que não eram atraentes ou pobres, então havia muito mais homens do que mulheres na faculdade. Então as fêmeas tinham muito controle. Então, quando você se formou na faculdade, em média, mais mulheres tiveram mais parceiros do que a maioria dos homens. No entanto, depois que você se formou na faculdade, as coisas mudaram. As mulheres não namoram, mas a maioria dos homens não se importa com o tipo de educação ou trabalho que uma mulher tem. Assim, o homem pode ser altamente educado, mas vamos namorar e casar com a secretaria, a garçonete, a stripper ou a mãe solteira. Por causa disso, e porque as mulheres não namoram, agora havia muito mais mulheres do que homens. No entanto, muitas meninas ainda agiam como se ainda fossem 3 machos para cada 2 fêmeas. No entanto, depois de alguns anos fora da faculdade, as meninas são atingidas pela realidade. Principalmente quando papai parou de pagar todas as contas. Nos anos 90, depois que saí da pós-graduação, disse a mim mesmo: chega de amigas. Eu tinha muitas amigas e saíamos juntos, e eu as ajudava com seus problemas de namoro. Eu nunca estava interessado em namorar ou dormir com qualquer uma das minhas amigas. Algumas das minhas amigas tentavam me arrumar com algumas de suas amigas. Além disso, às vezes eu saía com os namorados deles. A garota geralmente queria saber o que eu pensava sobre o cara. Minha verdadeira impressão na maioria das vezes era dizer ao homem para correr, mas nunca o fiz. A razão pela qual deixei de ter amigas é porque aprendi demais. Muito.
Meu irmão se formou na faculdade nos anos 70, e eu me formei na faculdade nos anos 80, e assim como hoje, os anos 70, 80 e 90 foram uma grande cultura de encontros. A internet só torna mais conveniente. Todas as garotas que não fossem escolhidas por um Tyrone ou um chá na sexta ou no sábado estariam em um bar no domingo, todas solitárias. Isso é quando o cara médio poderia marcar. Para meus espectadores estrangeiros, chá ou Tyrone é uma categoria de homens bonitos e com dinheiro. Quando a menina tinha 24 a 27 anos, algumas mulheres pararam de esperar por um Tyrone ou um Chad. Além disso, depois de ver todas as suas amigas se casando e tendo filhos, ela percebeu que tudo o que ela realmente precisa é de um homem legal, atencioso e carinhoso. Tenho 58 anos e encontro velhas amigas e familiares, que sei que têm mais de 50 anos, e ainda estão esperando por um Tyrone ou um Chad. A melhor coisa sobre a mulher moderna que está esperando por um Tyrone ou um Chad é que pelo menos eles têm seu próprio dinheiro. Há muitas mulheres com mais de 50 anos que não têm dinheiro, ou têm tantas dívidas que se você casar com uma delas, a dívida delas vai te derrubar. A maioria deles não tem dinheiro e tem muitas dívidas. Não estou falando de empréstimos estudantes, cartões de crédito e outras dívidas pessoais. Essa pode ser uma das razões pelas quais atualmente, hoje, as jovens acreditam que ter um bom emprego é um dos motivos que as tornam uma mulher de alto valor. Uma mulher que tem um bom emprego ou seu próprio dinheiro não significa nada para a maioria dos homens, porque na maioria das vezes é o homem que paga por tudo. Sim, os homens não vão namorar uma mulher mais bonita que você. Um homem vai namorar uma mulher que é mais fácil do que você. Mais fácil não significa que ela é mais fácil de ir para a cama. Isso significa que ela é mais fácil de conviver. Ninguém quer voltar para casa e lidar com muitas dores de cabeça e drama. Então, quando uma mulher diz que o homem não pode lidar ou lidar com uma mulher forte, sim, ela está certa, ela está certa. Porque nós, homens, deveríamos gastar $100 para conseguir o que precisamos, quando podemos conseguir a mesma coisa por $10. O trabalho, o dinheiro ou o status de uma mulher não são importantes para a maioria dos homens. É por isso que a maioria dos homens namora e se casa com a secretaria, a garçonete, a stripper ou a mãe solteira. Nos anos 80 e 90, muitas mulheres na faculdade, em uma universidade, acreditavam que os homens que estavam se formando queriam se casar. No entanto, a maioria de nós homens, a maioria dos homens na casa dos 20 anos, que acabaram de se formar na faculdade, não queria estar em um relacionamento. Isso porque depois da faculdade, no mundo real, porque as mulheres não namoram, havia mais mulheres do que homens. Além disso, se você tivesse um bom emprego, não importava o quão bonito você fosse. A maioria de nós, homens, estava pensando que todos nós estávamos prestes a conseguir empregos de verdade, comprar um carro e ter nosso próprio apartamento sem colegas de quarto. Estamos prestes a ter um bom tempo. Seremos capazes de namorar. Finalmente capaz de percorrer as mulheres. Nos anos 80, na faculdade, muitas mulheres não namorariam um homem se ela não tivesse carro. Além disso, as mulheres que não frequentavam a faculdade não namorariam um homem se ela não tivesse carro. Muitos homens na casa dos 20 anos não tinham carro. A maioria dos homens na faculdade não tinha carro. Assim, mais mulheres tinham mais parceiros em comparação com a maioria dos homens. Assim como hoje, as mulheres nos anos 80 e 90 só namoravam Chad ou Tyrone. Para meus espectadores estrangeiros, Chad ou Tyrone é uma categoria de homens bonitos e com dinheiro. Isso cria muito ressentimento nos homens. Em 1990, eu tinha um amigo chamado Norman, que é negro, e quando ele tinha 32 anos, ele ganhava bem a vida. Isso permitiu que ele se vestisse melhor do que se vestia na faculdade, dirigisse um bom carro e comprasse uma casa. Nos anos 80 e 90, era difícil comprar uma casa porque a taxa de juros de uma hipoteca era de 10%. As garotas que não davam a Norman na hora do dia na faculdade estavam usando seu próprio dinheiro para voar de outros estados apenas para passar o tempo com ele. Em 1984, quando meu amigo chamado Jimmy tinha 28 anos, que é branco, comprou um Porsche, Jimmy me disse o seguinte: Todd, eles não estão olhando para nós, eles estão olhando para o carro. Quando o fazem, estão realmente fazendo o carro e você só está lá para o passeio.
Em 1993, visitei meu irmão em Seattle e estávamos andando de Jaguar, e ele me disse a mesma coisa. Recebi centenas de histórias como essa de homens negros, brancos, latinos e asiáticos. Assim, nada mudou. Nada é diferente hoje em relação ao que era naquela época. Agora, todas as garotas conheceriam um Norman ou um Jimmy em um fim de semana, dormiriam com ela e no fim de semana seguinte. Depois, Jimmy ou Norman nunca ligariam. Assim, a garota encontraria outro Jimmy ou Norman e começaria o ciclo novamente. Como eu disse antes, nos anos 80 e 90, todas as garotas que não fossem escolhidas por um Tyrone ou um chá na sexta ou no sábado, estariam em um bar no domingo, todas solitárias. Isso é quando o cara médio poderia marcar. Há apenas 52 semanas em um ano, e se você subtrair os feriados, isso lhe dá de 15 a 20 caras que essas mulheres dormiram em um ano. Eu não queria saber nada dessas coisas. Portanto, não há mais amigas. Jimmy ou Norman nunca ligariam porque sabiam que, se não tivessem o carro que estavam dirigindo, nenhuma dessas garotas lhes daria atenção. Estes são geralmente o tipo de mulher que passou por homens em seus 20 anos. Então agora é a vez de Jimmy ou Norman passarem por mulheres. Posteriormente, por causa do ressentimento, Jimmy ou Norman estão fazendo as mesmas coisas que foram feitas a eles quando tinham 20 e poucos anos. Ambos Jimmy e Norman se casaram nos anos 90, e ambos ainda são casados e têm filhos hoje. Quanto mais velho um homem fica, há mais mulheres solteiras em comparação com homens solteiros. Além disso, alguns homens atraentes mais velhos podem atrair mulheres de 20 anos. Nos anos 80 e 90, conversando com minhas amigas e ajudando-as com seus problemas de namoro, aprendi o seguinte: muitos caras legais têm dificuldade em conseguir uma garota até começarem a ganhar dinheiro. Por causa disso, muitas garotas que encontramos tiveram muito mais parceiros do que muitos caras legais tiveram. Além disso, o fato de parecer que as mulheres só se interessam por nós depois que começamos a ganhar dinheiro cria ressentimento no cara legal. A maioria dos caras legais preferiria ter uma garota que tenha experimentado um namoro semelhante ao que experimentamos. Baixa contagem de corpos. Isso ajuda a eliminar qualquer ressentimento que possamos sentir. Como diz o ditado, o cara legal sempre fica com a garota no final. No entanto, percebemos o que estamos recebendo e não o queremos. A maioria dos caras legais não tem muitos parceiros. Eu pessoalmente posso contar e lembrar de todas as mulheres com quem dormi. Conheço muitas mulheres que não se lembram de todos os homens com quem dormiram. As mulheres sempre me colocam na categoria de material de casamento. As mesmas mulheres em que não era grande coisa ter encontros de uma noite, sempre exigiam que eu fizesse um compromisso antes de dormirem comigo. Se eu me comprometesse, algumas dessas mulheres tentariam me fazer esperar 1 ou 2 meses, tentando fingir que são boas meninas. O que eu também descobri é que se um homem pensa em perguntar a uma mulher sobre sua contagem de corpos, então 100% das vezes é grande. Além disso, algumas das minhas amigas sabiam que depois de se divertirem e namorarem todos os Tyrone e Chad, elas poderiam facilmente me pegar quando decidissem que queriam se casar. Eu sempre os recusei. Todo mundo quer se sentir especial. Dormir com muitas pessoas não faz um homem se sentir especial. Isso faz com que o homem se sinta satisfeito porque a mulher não conseguiu um Tyrone ou um Chad. Quando nós, homens, conhecemos uma garota que teve muitas parceiras, nós homens podemos não saber por que isso nos incomoda ou incomoda, mas incomoda. Além disso, isso também é verdade na comunidade gay. Homens gays não gostam de namorar outros homens que tiveram muitos parceiros. Vou deixar um link para este vídeo na descrição abaixo. É por volta do código de tempo 9.40. A maioria dos homens ao redor do mundo não gosta de namorar ou casar com uma mulher que teve muitos parceiros. É assim que os homens são construídos. Esta é a natureza dos homens em todo o mundo e em todas as culturas. Esta é a maneira que sempre foi. Toda mulher sabe que é assim que os homens são construídos e, no entanto, fazem isso de qualquer maneira. Quando uma mulher teve mais parceiros do que o homem, na maioria das vezes, a garota vai agir como se houvesse algo errado com o homem. Como o homem não tinha tantos parceiros quanto a mulher, ela terminará com o homem porque tem medo de que ela atraia. Conheço casamentos em que a mulher teve mais parceiros do que o homem. Por mais que o homem assegure à mulher que não vai trair, mesmo depois de 10 anos de casado, a mulher ainda tem medo de que o homem traia.
Além disso, algumas dessas mulheres dizem a seus maridos para não envergonhá-las ou trazê-lo para casa. Em outras palavras, sem filhos de nenhuma outra mulher e sem doenças. Para a mulher, é difícil lidar com esse tipo de medo por 10 anos, e para o homem, é difícil para ele lidar com o medo dela por 10 anos. Assim, com exceção de um casamento, todos eles são divorciados. No entanto, para todas as mulheres que tiveram muitos parceiros, pode haver uma maneira de contornar tudo isso. Pode haver uma saída. A saída. Aqui está a minha história. Conheci uma garota chamada Stacy. Aqui está uma foto de Stacy. Stacy tinha 32 anos quando a conheci, e ela era uma ex-atriz de filmes adultos. Durante nosso segundo encontro, Stacy me contou sobre seu passado. Ela me disse que fez 14 filmes adultos e que não queria ter filhos. Seu primeiro encontro não correu bem, então não havia razão para Stacy me contar sobre seu passado, porque provavelmente nunca mais nós veríamos. Stacy e eu nos tornamos bons amigos. Stacy e eu nunca dormimos juntos. Nós nunca nos beijamos. Nosso primeiro encontro, tomamos café e conversamos. Nosso segundo encontro, tivemos McDonald's e dirigimos e conversamos. O McDonald's foi ideia dela. Posso ser louco, mas não sou louco. Além disso, foi um dos encontros mais baratos que tive, e foi um dos melhores encontros que tive. Algumas mulheres me perguntaram se eu teria me casado com Stacy. A resposta é sim. Perguntei a mim mesma porque não tinha problemas com o passado de Stacy, mas tinha problemas com o passado de outras garotas. Porque eu diria sim para Stacy e não para outras garotas. Quanto mais eu conhecia Stacy, mais ela demonstrava a pessoa que é hoje. Quanto mais eu conhecia as outras meninas, mais elas demonstravam a pessoa que são hoje. Stacy me deu a consideração de aceitar ou rejeitar seu passado. Ela nunca tentou esconder nada de mim. Ela nunca jogou nenhum jogo. Ela não se apresentou de um jeito e acabou sendo de outro. Além disso, exceto pelo período em que ela estava fazendo esses filmes, Stacy estava sempre em algum tipo de relacionamento. Assim, Stacy não era o tipo de mulher que passava de 15 a 20 homens em um ano. Eu sabia de antemão o que estava recebendo com Stacy e, com outras garotas, descobriria mais tarde o que estava recebendo. Dores de cabeça, jogos, tolices, drama. Sim, existem muitas pessoas no mundo do entretenimento adulto que tiveram centenas de parceiros, mas não todos. No entanto, em comparação com muitas mulheres que conheço, a única diferença real é que as atrizes de filmes adultos não tentam esconder isso. Por muitas razões, algumas mulheres entram no entretenimento adulto porque precisam, e não por escolha. Outras mulheres podem tentar entretenimento adulto por opção por um curto período de tempo. No entanto, isso não significa que eles tiveram muitos parceiros e passaram por 15 a 20 homens em um ano. Além disso, ao me contar antes de nos envolvermos, ela não precisava se preocupar que eu descobrisse um dia e me sentisse magoada e com raiva. Ela podia confiar que eu não iria embora um dia por causa disso. Ela podia confiar que não teríamos problemas ou brigas no futuro por causa de seu passado. Isso ajuda a criar o compromisso emocional, psicológico e mental que é necessário para cada relacionamento. Isso cria confiança. Algumas mulheres diziam que por causa da antiga profissão de Stacy, ela sabia manipular os homens. Sim, Stacy entendia muito bem os homens e também entendia que os homens não são estúpidos. Então, depois que ela disse que poderia querer filhos, eu meio que entendi anos depois que Stacy estava me examinando. A razão pela qual não nos encontramos não tinha nada a ver com o passado dela. Stacy tinha outros problemas. Eu nunca tento beijar-lhe nada sobre dormir juntos. Uma vez que nós dois dissemos que seríamos apenas amigos, então foi isso. Todas as outras garotas que estiveram com 15 a 20 caras em um ano, sempre tentavam esconder tudo isso, e isso me deixava louca. Os caras não são burros. Nós vamos eventualmente descobrir isso. Tenho amigos homens que namoraram esse tipo de garota, do tipo que tinha muitas parceiras, e os homens sempre se perguntam o que mais a garota está escondendo. Com que outras surpresas terei que lidar no futuro? Além disso, muitas pessoas, homens e mulheres, saem pelo mundo e tentam ganhar dinheiro. Cuidamos do nosso negócio. A maioria de nós não tem energia para lidar com uma pessoa tola.
A maioria desse tipo de mulher, do tipo que tinha muitos parceiros, sempre dizia que não é grande coisa, o passado dela não importa, ou não é importante. Se o homem agir como se fosse um grande problema, ou se isso o incomodar ou perturbar, então a mulher tentará fazer parecer que há algo errado com o homem. Stacy entendeu que o passado de uma pessoa é importante. Ela entendeu que algumas pessoas nem vão querer ser vistas com ela em público por causa de seu passado. A maioria das pessoas não namoraria uma pessoa que é um abusador de crianças condenado, ou que fosse Adolf Hitler. Assim, o que uma mulher fez em seu passado é importante, importa e importante. Assim, a contagem de corpos de uma mulher é importante. Desde o início dos tempos, todos ao redor do mundo sabem que os homens sempre se sentirão assim. Assim, para os homens, isso sempre foi um grande problema, e sempre nos incomodou. Na maioria das vezes, a mulher terminará o relacionamento. A razão pela qual ela terminou o relacionamento é porque ela tem medo de que o homem queira ter tantos parceiros quanto ela. A única maneira de o homem conseguir isso é trapaceando. Assim, a razão pela qual ela terminou o relacionamento é porque ela tem medo de que ela atraia. Este é um medo razoável. No entanto, isso depende do homem. Alguns meses após a separação, o homem percebe que não evitou uma bala, ela evitou uma bomba nuclear. Tudo isso apoia a teoria de que esse tipo de mulher não é de alta qualidade. Esses são os tipos de mulheres que um homem coloca na categoria de bom, obrigado mamãe. Então, esse tipo de mulher tentará namorar um homem mais velho, pensando que um homem mais velho será mais compreensível e mais tolerante com o passado dela. A resposta a esta pergunta é que depende do homem e depende da menina. Se a garota é imatura, delirante ou não prática, como a maioria desses tipos de mulheres são, então o homem mais velho vai olhar para ela apenas como alguém para se divertir, alguém com quem se divertir e apenas alguém para passar o tempo. Tempo com. Isso ocorre porque esses tipos de mulheres geralmente vêm com muitas dores de cabeça. Um homem quer aproveitar seu tempo com sua mulher. Ele não quer ter que sentar lá e tentar descobrir tudo. O que aprendi com Stacy é que não é o seu passado que é o problema, mas como você lida com seu passado, porque você fez isso e você é a mesma pessoa. O ditado de que você não pode transformar uma mulher promíscua em dona de casa é verdade. O problema não é a parte promíscua. A parte promíscua é apenas uma manifestação de uma pessoa cheia de si, egocêntrica, egoísta. Stacy era atenciosa, carinhosa, compreensiva e gentil. Assim, ela não era promíscua. Porque Stacy não é promíscua, nem cheia de si. Não tenho problemas em me casar com ela. As outras garotas não eram muito atenciosas, fingiam carinho, não entendiam, e só eram gentis e carinhosas quando havia algo para elas. Assim, como muitos homens, eu os considero promíscuos, cheio de si. Assim, não é o número de parceiros que você tem. A maioria das pessoas não quer se casar com uma pessoa promíscua. Uma pessoa que é cheia de si, cria drama e tem muitas dores de cabeça emocionais. Em outras palavras, delirante ou imaturo. Agora, outras mulheres que tiveram muitos parceiros podem ter feito isso por causa de suas inseguranças. Mulheres que têm muitas inseguranças são difíceis de lidar. Eles são difíceis de lidar porque o homem está sempre tentando descobrir as coisas, sempre tentando descobrir o que realmente está acontecendo e por quê. Além disso, essas mulheres sempre fazem o novo homem pagar pelos erros de outros homens. Namorei uma garota chamada Bárbara e gostava muito de Bárbara. Bárbara foi a única garota que eu quebrei minha regra de nunca namorar uma mulher que namorou um dos meus amigos. No entanto, eu não descobri até décadas depois que paramos de namorar que ela também realmente gostava de mim, e realmente queria estar comigo. Na época, eu não sabia o que realmente estava acontecendo, mas décadas depois, agora sei que era porque ela tinha muitas inseguranças. Se Bárbara tivesse me interpretado de forma diferente, se muitas garotas tivessem me interpretado de forma diferente, eu poderia ter me casado aos 20 e poucos anos. Eu definitivamente teria me casado com Bárbara. Mas os jogos que muitas mulheres jogam afastam um bom homem. Muitas mulheres vão dormir com um Tyrone Shah antes do primeiro encontro. No entanto, as mesmas mulheres farão um bom rapaz, do tipo com quem podem querer se casar, passar pelo inferno. Sim, o mocinho pode fazer a mesma coisa que um Tyrone Shah. No entanto, nós mocinhos nós perguntamos, por que temos que provar a nós mesmos? Por que temos que passar pelo inferno? Por que você não pode fazer as mesmas coisas por nós como fez por Tyrone Shah?
Como vocês mulheres acham que isso faz o mocinho se sentir? Assim, partimos. Bárbara me fez esperar mais de um mês. No entanto, este não era o problema. O problema era que eu sempre tinha que ligar, sempre tinha que perseguir, sempre tinha que perseguir. Assim, perdi o interesse. Bárbara nunca me reivindicou como seu homem. Agora você pode estar se perguntando, como Stacy se compara a mulheres que não eram promíscuas? Sim, namorei mulheres que não eram promíscuas. No entanto, eles eram imaturos, delirantes ou não práticos. Stacy era madura, não delirante, e era prática. Assim, quando comparei Stacy a essas mulheres, Stacy ainda saiu por cima. Além disso, todo mundo quer se casar com alguém de quem se orgulha e nos faz sentir especiais para eles. Muitas mulheres gostam do fato de que ela tem um homem que outras mulheres querem, mas não podem ter atologia e isso faz com que ela se sinta especial e resulta em orgulho de quem está com ela. Quando uma mulher tem muitos parceiros, isso faz com que o homem se sinta satisfeito porque a mulher não conseguiu um Tyron ou um Chad. Sim, Stacy namorou homens que estavam na categoria de Tyron ou Chad, e ela já foi casada com um Chad. Stacy era o tipo de pessoa que sempre quis estar em um relacionamento, e é por isso que sua contagem de corpos não era tão alta quanto algumas das outras mulheres que eu conhecia. Depois de namorar um Chad e se casar com um Chad, ela agora só queria um homem legal, atencioso e amoroso. Eu sabia como ela se sentia. Depois de um relacionamento muito ruim, ou depois de namorar um narcisista, torna-se mais importante encontrar alguém com quem você possa conviver no dia a dia. Sentir-se especial ou necessário não é mais tão importante. Mesmo quando Stacy e eu discutimos, sempre me sentia relaxado perto de Stacy. Stacy não me fez sentir especial, ela não me fez sentir necessário, mas ela agiu e me disse que eu sempre poderia contar com ela e ela sempre me apoiaria. Esse sentimento de segurança era mais valioso do que se sentir especial ou necessário. Não que Stacy entendesse os homens, ela entendeu o que é realmente importante em um relacionamento. Sentir-se especial, sentir-se necessário, ter orgulho de quem você está em status, não é realmente importante. No final do dia, quando você fecha a porta, é só você e ela. A estabilidade emocional e a segurança psicológica são as coisas mais importantes em um relacionamento. O problema é que a maioria das pessoas toma isso como garantido e pensa que é um dado adquirido. Todas essas são as razões pelas quais é aceitável que os homens tenham muitos parceiros e por que não é aceitável para as mulheres. Meu melhor conselho. Outra garota que namorei chamada Sui, também tinha uma contagem alta de corpos. No começo, fiquei chocado com isso, mas depois não tive problemas com isso. Outras mulheres que tinham uma contagem alta de corpos, eu tive muitos problemas com isso. Levei 30 anos para descobrir por que tenho um problema com a contagem de corpos de algumas mulheres e não tenho problemas com outras mulheres que tinham uma alta contagem de corpos. Garotas como Sui aprenderam que o truque é contar ao cara antes que haja qualquer ligação emocional. Stacy fez a mesma coisa. Se você esperar até depois de ela descobrir, haverá mágoa, raiva e desconfiança. Sim, o homem pode ir embora, ou você pode sentir que está sendo julgado. Todos nós julgamos uns aos outros. Você julgou muitos homens com quem decidiu depois que não queria ficar. 2. É melhor que ela vá embora agora, antes que vocês dois se envolvem emocionalmente e psicologicamente, e tenham que lidar com a mágoa e a raiva que resultarão se ela descobrir isso mais tarde. As pessoas não são estúpidas, sempre damos conta. Quando uma mulher diz que sua contagem de corpos não importa, não é grande coisa, seu passado não importa, não é importante, não fique bravo, não fique chateado. Ela está indicando que terá dores de cabeça e proporcionará um dramatolo no futuro. Ninguém quer lidar com isso, então não diga nada parecido. Se um homem perguntar a uma mulher qual é a contagem de corpos dela, o homem não entenderá que, no fundo, ela está tentando descobrir se ela é única. Se ela é uma pessoa que ele gostaria de se casar. No entanto, há algo que o impede e ela está tentando descobrir. Para os homens, existem apenas dois tipos de mulheres. As mulheres que consideraríamos casar e todas as outras. Nós só nos importamos com a contagem de corpos de uma mulher para aquela que consideraríamos casar. O melhor conselho que posso dar é dizer ao homem sua contagem de corpos,
passar pela merda e ver o que acontece do outro lado. Além disso, não diga não fique bravo ou algo semelhante. Se o homem ficar chateado ou tiver problemas com isso, isso é uma coisa boa. Um homem só ficará chateado ou terá problemas com uma mulher com quem ele se importa, uma mulher por quem ele tem sentimentos e a mulher com quem ele quer estar. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir, inscreva-se, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Para todos os meus espectadores estrangeiros, a maioria dos softwares de tradução não é 100% precisa. Então, desculpe qualquer erro. Para uma cópia gratuita da minha música, vá para o meu site. Lembre-se, minha música é apenas música de fundo. No momento, minha música é gratuita, mas se eu tiver que começar a pagar por serviços extras, talvez precise definir um preço para um download. Se você quer saber como criar sua própria música, então vá ao meu outro canal do YouTube e procure a palavra GarageBand. Criar sua própria música é fácil. Eu fiz isso e não consigo tocar um instrumento musical. Se você quiser saber como traduzir um vídeo para outros idiomas, acesse meu outro canal do YouTube e procure a palavra traduzir. Os links estão na descrição abaixo.